Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos, começando mais um Ponto a Ponto nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Dia que se comemora aí o dia do fim oficial da censura no Brasil, data que foi criada em 1988 aí para recordar o dia, essa marca, né, uma data tão importante que é o fim da censura oficial no país, e a nova Constituição Federal foi votada pela Assembleia Constituinte, terminando isso em 1988, sobre a batuta do então deputado federal Ulisses Guimarães. Então é importante frisar uma data como essa, fim da censura no Brasil, se bem que alguns entendem que ela poderia voltar, né, de certo modo, aí, por conta de desmandos da imprensa e hoje das fortes redes sociais aí que assolam todo o planeta, né? Mas vamos deixar o assunto que vai dando ideia, que algum iluminado acaba gostando da ideia e coloca para votar também, né? Então, vale lembrar que estamos apenas começando o nosso ponto a ponto desta quinta-feira, finalizando aí, com certeza, amanhã mais uma semana de muito trabalho. E lembrando, né, começando ponto a ponto pelo Facebook, pelo YouTube e, é claro, pela nossa Rádio Stanil Santos. Eu quero agradecer o pessoal da Rádio Cultura de Poços de Caldas, entrou em contato com a gente, tem acompanhado o nosso jornal, elogiando muito, comentando muito aqui a Baixada Santista. Também o pessoal da Rádio Vox de Salvador, perguntando e sempre entrando em contato conosco a respeito do futebol. Ontem entramos lá falando sobre o Palmeiras, hein, jogar contra o Atlético Mineiro. E quem sabe aí futuramente uma parceria da Rádio Star News Santos com a Rádio Vox de Salvador. Um abraço aos irmãos soteropolitanos, hein? E também um abraço para a Rádio Cultura de Votuporanga, também entrando em contato conosco, elogiando demais e perguntavam aí todos eles sobre a repercussão dos assuntos em termos policiais em todo o litoral paulista. Vamos comentar muito sobre isso, mas um dos temas hoje mais relevantes em todo o nosso país é o corte da taxa Selic e a fala do ministro Fernando Haddad, que afirmou que os juros dos cartões de crédito irão cair e muito, né? Espero que o ministro tenha razão, porque todos estamos ávidos por isso, né? Começando o programa e começando sempre com informações diárias, pegando o bom dia dos nossos convidados. Vamos começar com um convidado muito especial que está aqui conosco também, né? Ele que participa pela enésima vez conosco aqui, o nosso querido Ronaldo Ferreira, diretor, coordenador do PROCON aqui de Santos, e o PROCON está numa missão muito bacana, hein? PROCON, quando você fala em contas de água, luz, telefone, a população tem hoje, o brasileiro por si ele não quer dever, ele quer pagar, mas falta os recursos. Mas o PROCON iniciou aí um mutirão que pode ter descontos de até 100% nos juros e 36 vezes parcelados. Tem gente dizendo, ufa, vou conseguir pagar minhas contas. Bom dia, meu querido Ronaldo Ferreira. Bom dia, meu caro Eduardo, a Virgínia aqui na produção, ao nosso amigo que você irá anunciar. Pode apresentar, já. Também é seu meu colega de classe, doutor Emílio Puimi, né? Um prazer aqui compartilhar a mesa com ele hoje, desse nosso programa aqui, que eu tenho sempre o prazer de retornar. Às vezes nós não conseguimos acertar as agendas, né? Mas é sempre muito bom e muito gostoso participar e fazer esse programa aqui, discutir essas ideias. A próxima vez, só, Eduardo, vamos fazer o seguinte, a gente troca aí ideia de que camisa que a gente vai pôr. É verdade. Tá bom? Porque quase o mesmo tom, né? Exatamente. Da próxima vez a gente faz o alinhamento, viu? Detalhe, eu fiquei entre rosa e azul. Rosa e azul. Peguei azul, depois peguei a rosa, eu usei uma azul na segunda-feira. Então hoje eu vou mudar um pouco. Caio eu tivesse escolhido azul, bom dia, não menos importante, pelo contrário, reputo como um grande profissional, uma pessoa que está aí no nosso lado dos grandes profissionais aqui da Baixada Santista, doutor Emílio Puimi, né?
advogado, vai falar bastante sobre o seu trabalho também, né? Vai me dizer que está muito empolgado com esse corte, que esperavam o 0,25, né? O 0,25 veio em 0,5, né? Meio percentual de corte. Mas a empolgação do nosso ministro Fernando Haddad, espero que essa empolgação contagie a todos, né? Que agora vai, os juros dos cartões de crédito, do cartão de crédito, vai cair. Bom dia, doutor Emílio. Obrigado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Ronaldo. É um prazer sempre retornar aqui, né? Pela segunda vez, estou aqui comparecendo. E vamos comentar aí o dia a dia e principalmente o assunto que você falou dos juros, importante, né? E mais uma observação, quase que eu venho com a camisa dessa cor. Na última hora, eu escolhi e troquei para azul. Olha aí. Estava reparando aqui os dois. Eu acho que íamos formar um time. A energia mas foi de última hora. Isso, exatamente. A energia parecida. Você viu? Eu diria que é uma boa energia. Quando a energia é boa, ela circula na mesma vibe, como gostam os jovens hoje, né? Quando a energia é carregada, é ruim, aí já é pensar com todo respeito, mas uma camisa preta, uma camisa assim meio de luto. Não. Vamos colocar uma cor leve, suave, né? Começando uma. E o dia hoje está propício, o dia de sol, né? Temperatura diz que vai chegar aí quase aos 30 graus hoje. Puxa, o mesmo deve acontecer no final de semana aí, né? Se bem que há uma previsão de uma pequena frente fria entrando no litoral também, mas vamos comentar muito sobre isso e ainda repercute muito, né? O aspecto aí da segurança pública aqui no litoral, Operação Escudo, que começou a ser efetivamente colocada em prática no final de semana no Guarujá, estendeu-se para a cidade de Santos e muitas críticas, né? Vejo parte aí da OAB comentando o que teria, entre aspas, né, excesso por parte da polícia, rebatido esse comentário pelo governador e pelo secretário Guilherme Demite, né, comentando isso. Vejo uma mobilização, o que me causa espanto um pouco, com todo respeito, a gente não pode faltar com respeito, a fala do ministro Flávio Dino. Ora, ele declarou, precisamos investigar essas mortes no Guarujá, né? São 10 pessoas que morreram, agora estamos com números oficiais de 16. Em momento algum ele falou que morreu um policial com um tiro de um sniper do crime. E ele também se esqueceu que na Bahia foram 21 mortos. Ele não comentou de Salvador, não comentou. Talvez Salvador, não saiba, não seja no Brasil, não sei, talvez. E ele também não comentou as 10 mortes que aconteceram na Rocinha, no Rio de Janeiro, uma intervenção da polícia do Rio de Janeiro. Então, me parece que o ministro, que, repito, não posso faltar com respeito jamais a ninguém, muito menos com o ministro, mas os fatos são iguais em todos os lugares. Se houver, ou se houve, né, um excesso, como ele disse, de forma desproporcional, não tenha dúvida. Nós temos que ter a ouvidoria, a corregedoria das polícias militar, civil, para atuarem, né? Houve também um fato, né? A população, mas a gente sabe que nesses momentos a população também é usada pelo crime organizado para criar, né, fatos, para jogar a polícia contra a opinião pública. Mas esses assuntos a gente vai comentar muito no programa de hoje, né? E é importante que você participe conosco, né? Pelas nossas linhas de comunicação aqui da Rádio Star News. O nosso Instagram é o Rádio Star News Santos, nosso Facebook é o Rádio Star News Santos e o nosso WhatsApp é o 998058709. Vou repetir, 13, para quem está fora aqui, 998058709 e o nosso canal oficial ponto a ponto pelo YouTube. Nós temos o nosso chat e o nosso site www.radiostarnews.com. Para começar aqui, antes de ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou perguntar para o nosso querido Ronaldo Ferreira a respeito dessa questão de segurança. Tivemos aí, ou estamos tendo, e o governador Tarcísio chamou a responsabilidade para ele, o mesmo fez o secretário de Segurança. E o que me chamou a atenção, muito também, foi o fato do comandante-geral da Polícia Militar vir à Baixada Santista com seu fuzil ali no peito, junto com os policiais, agrupando os policiais e dizendo: somos todos uma família, somos todos da mesma definição. Patrulhamento, segurança e bem-estar a toda a população do estado de São Paulo. E me parece que trouxe uma sensação muito positiva para o policial. O policial olhou ali, viu o seu comandante-geral no meio da tropa, armado ali no meio. E o Ronaldo, você que conhece bem de estrutura militar, já foi um militar do Exército, conhece pessoas da Polícia Militar, a presença do próprio comandante-geral trouxe para o policial o seguinte: pô, se ele está aqui, é que ele está apoiando a nossa ação, né? E é claro que precisamos de uma intervenção maior, que aconteceu no Guarujá, não
somente porque foi um policial militar. A gente lamenta muito que era um agente público que não estava nem atendendo uma ocorrência, estava uma manobra para sair com um carro daquela região e é morto daquela forma. Meu caro Eduardo, os fatos que vêm acontecendo na nossa região metropolitana da Baixada Santista, praticamente de um ano para cá, já chamavam muito a atenção. Primeiro, iniciaram-se mortes de policiais militares aposentados, denominados no meio militar como veteranos. Vários, no Guarujá especificamente, em São Vicente, sim, basicamente nessas duas cidades. Se eu não estiver errado, cerca de 5 policiais militares, só nesse ano de 2023, esse número, me parece que é esse número, nesse ano de 2023, de policiais militares aposentados. Então, já são fatos que já chamavam a atenção. A região metropolitana da Baixada Santista praticamente se faz conflagrada pela violência, pelo tráfico de entorpecentes. Isso é um fato notório. A fala do governador foi contundente, dizendo que a região foi tomada pelo... A região hoje ela sofre de um problema crônico com relação a isso. O fato é que algumas regiões estão conflagradas hoje pelo tráfico e dominadas, essa é uma realidade. O tráfico de entorpecentes, ele dominou locais hoje em que você não pode entrar. Estou falando aqui um fato, você veja no período eleitoral recente, havia locais onde determinados candidatos não poderiam entrar. A figura do coronel Cássio, sim, ela retrata uma coisa. Existe uma coisa no jargão que a tropa é o espelho do seu comandante. Perfeito. Brilhante. Na medida em que o coronel Cássio, que, diga-se, foi comandante do CPI 6 aqui, esteve à frente das 21 unidades da Polícia Militar, que vai do Vale do Ribeira até a cidade de Bertioga, são 21 unidades, se não me engano, né? Ele esteve à frente, ele foi o comandante aqui nessa região, sai do comando aqui, vai para o Metropolitano e depois é nomeado e assume, é convidado para comandar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, este fato já era um fato que já vinha tomando corpo. E culminou com uma forma covarde, as pessoas não falam isso, covarde, que o policial militar, a viatura estava dando ré, estavam todos embarcados dentro da viatura, esta é a realidade, né? Embarcados, a viatura fazendo uma manobra dando ré, não estavam, e simplesmente o cidadão atira e mata um policial militar de forma covarde. Tão covarde como foi o evento da última segunda-feira pela manhã, numa padaria, às 6 horas da manhã. Campo Grande, em Santos. Que os bandidos saem de um veículo armados de fuzil e vão fuzilar. A palavra é esta. Se você tem fuzil, você vai fuzilar. Exato. Foi fuzilar os policiais militares. Então, isso passou do limite. Mas já é um processo anunciado há muito, muito, muito tempo. E, ao longo desse tempo, a Polícia Militar ela tem sido colocada sempre como a polícia violenta, a polícia que mata. Mas qual o contexto disso? Se nós falamos hoje que nós temos, meu caro Emílio, locais dominados pelo tráfico de entorpecentes, e agora eu vinha para cá, ouvia uma matéria sobre a questão da descriminalização da droga, e ninguém falou uma coisa. Vamos comentar aqui. Nós temos um problema sério. Se você tem, Emílio, uma farta distribuição, uma indústria, um comércio absurdo de entorpecentes, é porque você tem consumidores na ponta. Então, nós temos que tratar, é a sociedade que está doente, consumindo cada vez mais drogas e levando milhões e milhões e milhões para os barões do tráfico de drogas. E a conta fica entre os pobres. Sabe por que fica entre os pobres? Porque é um policial militar, pai de família, que tem salários, muitas vezes, que estão muito aquém, que ele tem que fazer uma operação delegada para ele completar, para ele complementar o seu ganho e a sua renda mensal, que ele tem que fazer o bico, porque não é remunerado, mas está ali a grande parte dos policiais militares, estão lá por uma razão, estão porque gostam, são abnegados,
porque fazem aquilo e se trocam tiros muitas vezes, ninguém vai entrar, me desculpe. Eu vejo a Polícia Militar, hoje ela está, quando você coloca o comandante na frente, quando o governador deu guarida e falou, vejam, nós vamos apurar, quem vai fazer a apuração é a Polícia Civil. A Polícia Militar não veio para cá porque simplesmente resolveu vir para cá, não. Ela foi ofendida. Quando um policial ele toma um tiro, é o Estado que está sendo atingido. Exato. Porque ele representa o Estado. Tá? Então, quando ele é atingido, todos os cidadãos são também. Agora, logicamente, como você disse, é uma situação complexa. Né? Imagine você fazendo uma incursão dentro de um local conflagrado. Imagine você fazer uma excursão. Qual o nível de adrenalina que esse policial não está entrando, que ele não sabe de onde vem o tiro muitas vezes? Exato. Né? E vejam bem, você não vai pedir por favor, com todo respeito. Você pede por favor, ou melhor, você pede por favor, você pede com educação, mas com firmeza. Autoridade. Com autoridade, que você não pode perder. E veja o nível de tensão que se colocou. Então, essa situação é uma situação que vinha há muito tempo. Ela divide a sociedade, mas devo dizer o seguinte, a sociedade, num todo, na sua grande maioria, está apoiando as ações. E o ministro Dino, com o qual eu tenho muito respeito, já estive com ele em todas as oportunidades, né? Não pode falar de forma superficial o que ele não sabe o que está acontecendo. Correto. Tá? Ele não pode falar de forma superficial. Isso não. É preciso que se aproprie da informação, apuração, se aproprie dos dados. Total. Você começou a dizer muito bem, houve um episódio na Bahia, houve um episódio anteontem no Rio de Janeiro. Então é preciso entender. E não se falou no policial militar. Não se falou no pai de família, que ele não estava sequer fazendo uma abordagem, estava embarcado dentro de uma viatura, como na segunda-feira a policial estava dentro de um veículo embarcado e covardemente atingido. Como você vai defender situações dessas? E, logicamente, a polícia tem que ir atrás dos autores disso, dar uma resposta à sociedade, porque é a sociedade que está sendo atingida. Você me permite, até para o Emílio fazer o comentário, nós depois iremos no nosso intervalo, a fala também do comandante-geral da Polícia Militar anteontem, ele declarou o seguinte, esse atentado a 2 policiais no bairro do Campo Grande, em Santos, só não vitimou os 2 a irem à morte, porque a policial foi ferida nas costas, mas o seu parceiro de viatura, para que muita gente não sabe, e algumas rádios, inclusive, entraram em contato para a gente perguntar se era verdade ou não, ele, numa atitude heróica para com a vida dos 2, muita gente não sabe, ele fez uma manobra, ele estava na viatura, ele conseguiu se jogar e ele disparou sua pistola. Se vocês virem o vídeo, eu fiquei assistindo o vídeo mais de 20 vezes. Os marginais, como muito bem colocou, viu, Emílio, o Ronaldo, estavam com 2 fuzis. Vocês notam que eles vão e, de repente, eles atiram e voltam. Por que eles voltam? Eles não esperavam uma reação. A policial ficou sem ação. Já o seu companheiro, não. Ele descarregou a pistola dele em cima. E eles correm e entram na viatura, o HRV de Corvinho, e fogem para o morro lá, né? Então, foi lembrado pelo comandante o ato heróico desse policial que salvou a sua vida e a vida da companheira. Ele dizendo, não fora isso, talvez estivéssemos hoje chorando e perdendo mais 2 guerreiros da rua. Emílio, mas eles foram para matar. Foram para matar. Não existe, ninguém anda com fuzil. Não. Outra coisa, antes de você passar para mim, eu quero falar uma coisa. Você não vai com fuzil para matar pombinho. Veja bem, eu ouvi dizerem o seguinte, não, porque os policiais militares estão assustando, porque estão entrando nas comunidades com os fuzis levantados. Ora, senhores, vamos deixar esse hora de seres hipócritas. Os fuzis são ostentados pelo tráfico de entorpecentes dessas comunidades. Esta é a realidade. Veja o número de apreensões, Ronaldo, que já foram feitas. Eu conversei com algumas pessoas, Emílio, da Polícia Militar, disseram o seguinte, está se dizendo que o tiro foi de forma, Emílio, errada, confundiu-se a cor da viatura, porque existe uma rusga, existe uma jura, que é o seguinte, o BAEP não pode entrar nessas comunidades. Se o BAEP entrar, é para matar. E segundo o meliante, disse que eles confundiram, porque era escura da noite, como é muito cinza, e as 2 viaturas, tanto do BAEP como da Rota, são cinza, se bem que o BAEP está escrito, identificado, BAEP e Rota, lá tem aquele símbolo tradicional. É mais uma desculpa, mas enfim. Qual desculpa que você tem de atirar de alguém? Essa desculpa não que tem. Desculpa? Seja lá o carro branco, azul, não tem. E assim, aí você diz assim, Emílio... É a polícia. Exato. Vai assim, o cidadão que foi detido,
Ô, seu governador Tarcísio, o seu Derrite, vamos parar com a matança, que eu estou me entregando que é para parar com a matança. Como se tivesse moral alguma para falar em nome de alguém e contestar. E muita gente também está criticando a OAB, e eu pedi um parênteses aí para se respeitar a seguinte situação. A OAB está no seu papel, como uma entidade importante no meio, né? Cumprindo o papel dela. Cumprindo o papel. E como disse o Ronaldo, né, Emília, a gente tem que entender o seguinte: se houver exagero, tem que ser apurado. Inclusive, eu vou dizer bem claro aqui, está sendo comentado e estão pedindo para que a Polícia Militar deixe de usar aquelas câmeras. Eu acho que a câmera é importante. Eu acho que aquele policial que andar de forma correta, a câmera para ele vai ser uma ferramenta a seu favor. Deixar bem claro. Ah, mas alguns países aboliram a câmera. Eu vou partir do princípio, boas polícias do mundo utilizam a câmera e com bons resultados. Emília, a sua visão desse fato todo, eu entendo que agora se movimentou toda uma cadeia, né? É a população, é a Polícia Militar, é a OAB, é o governo do Estado, o governo federal, inclusive o governador Tarcísio pediu para o ministro Dino vir a São Paulo, quem sabe fazer um passeio com ele no Guarujá, para entender, né? Porque são questões também que, se existem muitas comunidades, ali o tráfico está entranhado. Como bem colocou o Ronaldo, né? Os policiais estavam lá, dentro da viatura, nos dois casos, nenhum deles estava em situação de confronto e foram, né, covardemente atacados. É isso, ponto. A partir daí, o Estado, a Polícia Militar, reagiu da forma correta. Trouxe mais policiais para cá, compareceram o comandante, como disse o Ronaldo, né, o secretário da Segurança, o governador explicando de uma forma bem contundente a situação, né, ao contrário do ministro, que me parece sempre, às vezes, ele tem assim uma forma assim meio assodada, né, de falar, exato, sem pensar muito e de uma forma até seletiva, como vocês falaram aí, esqueceu-se dos fatos que aconteceram na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim. Fato é que os policiais estavam lá, essa desculpa do cidadão que se apresentou como sendo o atirador, de que confundiu a viatura pode ser branca, azul, amarela, é o Estado ali presente, exato, fazendo seu papel de segurança pública, não é? E um criminoso disparou uma arma contra ele, não importa, né? Ele atingiu um policial, matou um cidadão. Ele não acertou só um, ele acertou dois, que o outro levou um tiro nas mãos. Na mão. Exato, né? Então, não existe desculpa, foi cometido um crime. Justo. E a polícia reagiu como corporação da forma adequada e para proteger os cidadãos. Porque, como falou o Ronaldo também, a violência já está instalada aqui na Baixada Santista há muito tempo. Os morros, todos nós sabemos aí, que estão controlados já há algum tempo pela essa facção criminosa, né, que todo mundo conhece muito bem. E eu moro perto ali do Morro do José Menino, volta e meia tem operações policiais ali, costumam fazer apreensões de armas, e não são pistolas de festim, são fuzis, estão usando fuzis. Fiquei muito assim, chocado em ver o que aconteceu com a policial. Três criminosos com fuzis, 6 horas da manhã, descem de um veículo e, como se fosse normal, estivesse carregando uma vassoura, imaginou, Emílio, vão lá e vai na padaria buscar um pão para o seu café para começar o seu dia, você pode tomar um tiro de fuzil. Precisa, sim, o Estado dar uma resposta adequada, forte, para que as coisas comecem a entrar no eixo, para mostrar que existe, aí o Estado está presente, ele existe, e os criminosos não podem controlar a vida das pessoas dessa forma que está acontecendo. E você falou da OAB, a OAB tem um papel, a ordem ela cumpre o seu papel de fiscalização, não é? Ela defende o Estado de Direito, o Estado democrático, e a comissão foi lá para acompanhar, chamada até pelo ouvidor, pelo que eu entendi, exatamente, né, acompanhar. Claro que precisa ser fiscalizado. O que não pode é condenar os policiais e começar a falar coisas absurdas, como se muitas vezes se usa os policiais deveriam entrar com flores lá, por exemplo. Não é verdade, isso não é lógico, não é razoável, né, esse argumento. Então, ela está respondendo da forma
com o que agrediu. Né? Se mortes estão ocorrendo, é preciso apurar. Sem dúvida. As câmeras são bem-vindas. O governador, no início, parece que decidia, relutava um pouco. não queria muito, relutou, mas decidiu mantê-las. Acho que devem ser mantidas, né? Porque é preciso verificar também o que está acontecendo. Agora, até o momento, não me parece que houve excesso. Houve apenas a resposta adequada do Estado à violência que a corporação está sofrendo. Eu fiz o registro, até um bom dia para o Antônio Santos do Guarujá, ele já dá bom dia aqui, dizendo que está acompanhando o programa. Obrigado, Antônio, você é ouvinte todos os dias. Ele mora no Guarujá, mora em Pitangueiras, disse que o Guarujá está em dias muito complicados. Ele fala que a intervenção era necessária. Ele diz que está se comentando muito a respeito de mortes lá, mas a comunidade sofre pressão. Ele ainda comenta que no Guarujá não é de hoje, isso já acontece há muito tempo, assaltos, sequestros, roubos, e alguma coisa ia acontecer. É que, infelizmente, as pessoas só comentam depois do fato, não vão lá e não percebem isso. Mas estamos entregados à própria sorte. Segundo ele, o governo do Estado fez o que deveria fazer. Estamos aqui vendo muito policiamento, só gostaria que eles não fossem embora, que permanecessem, pois a tranquilidade a gente percebe o que está acontecendo. O detalhe todo, o X da questão, segundo ele, o Antônio, talvez você esteja tocando um aspecto, ele cita aqui, o que aconteceu em Santos não teria sido uma manobra para desviar a atenção aqui do Guarujá, pois os negócios do crime ficam parados com a presença de tantas viaturas policiais. Ele falou, nunca vi tanta polícia no Guarujá como estou vendo agora, mas o governo tem que fazer a sua intervenção, a polícia tem que ser respeitada e a população ter tranquilidade. Aí ele diz aqui, abre aspas, não pagamos impostos? O seu Flávio Dino, né, deveria ter um pouco mais de respeito com a família do policial e com as famílias guarujaenses de Santos, pois pagamos os impostos, né? E eu não sou favorável àquela história do faz o L, aponta um revólver, não concordo com isso, acho que temos que ter respeito por todos, mas não podemos fazer apologia ao crime, de forma alguma. Segundo ele, aqui o Guarujá estava entregue. 1 hora, esta bomba iria explodir. Antônio, obrigado pela sua participação. Sem dúvida, viu, Eduardo? Quero complementar isso, complementar o Antônio Santos do Guarujá. É aquilo que nós falamos, isso já era uma coisa anunciada, que vinha acontecendo. Está aí, aconteceu. Agora, nós não podemos também deixar de lado uma coisa. Nós estamos vivendo um processo no Brasil de empobrecimento, tá, de ausência do Estado, tá, de condições dignas de moradia para as pessoas, tá, de acompanhamento de uma condição de saúde e educação digna também. E com isso acaba acontecendo o quê? Os barões do tráfico começam a dominar as comunidades, ser os heróis da comunidade. Exato. Né? Ser os heróis, a verdade é essa. É o cara que vai lá, paga a luz, o cara que vai lá, põe a comida, é o cara que vai lá, que sustenta, pela ausência do Estado. Opa. Então você se permite ao cidadão lá que está desempregado, a família lá que está passando fome, a família que está precisando de um remédio, os barões do tráfico vão lá e fazem a presença disso. Isso acaba criando um ambiente territorial propício. Exato. Existe uma ocupação territorial, né? E, consequentemente, o acolhimento daquilo que aquele que o protegeu, que o assistiu em determinado momento. Então, cria todo um clima de beligerância, muitas vezes, porque esse Estado que tem na presença da polícia é o Estado que abandonou. Então, quer dizer, e nesse trabalho que está sendo feito, vamos resgatar aqui, Emílio, uma coisa que aconteceu. As comunidades do governo Cabral, lá no Rio de Janeiro, olha, o tráfico foi embora, agora o Estado chegou, colocou aquelas bases comunitárias lá dentro da polícia. O que resultou aquilo? Não resultou em nada. Daquela fuga lá em 2013, 2014, lá, voltou tudo depois, exato, porque tem que ser políticas permanentes. Sim. Olha, a gente vai falar dos juros daqui a pouco. Vamos falar. Quando a gente falar sobre juros, eu quero voltar sobre essa questão hoje do empobrecimento. Outra questão polêmica, a Cíntia Arantes aqui mandando um abraço. Bom dia, parabéns, Edu, pelo jornal. Tenho acompanhado também a rádio. Ela disse assim, você vai falar das farmácias? Vamos falar das farmácias. Ela está perguntando aqui, inclusive, eu até inserir esse contexto para o Ronaldo e para o Emílio comentar. O Ronaldo Ferreira, como coordenador do PROCON aqui de toda a cidade de Santos. Esse é um tema polêmico também, né? Que a partir de agora as farmácias podem fazer 47 tipos de testes, né? Liberados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as farmácias podem fazer esses exames, né? O exemplo, sangue, urina, fezes, secreções, entre outros.
já está causando uma polêmica muito grande também, né? Esse é um dos temas que a gente pode comentar aqui. Nós vamos falar muito sobre o corte, a queda da taxa Selic. Ontem, né? Senti um clima bastante ameno, né? Um clima festivo. O Galípolo, né, dizendo que foi uma atitude muito boa do Campos Neto, Roberto Campos Neto elogiando demais, permitiu que fosse fotografada, né, a sala que só entram lá os técnicos, né, do Banco Central, do Copom, para esse corte. Vale lembrar, há 3 anos não tínhamos um corte dessa forma acontecendo, né, desde 2020. Então, quer dizer, algo novo está sendo configurado no meio. Vamos aguardar, então esperamos que seja, né? Vamos falar sobre esses outros temas também, né? Como o Ronaldo, viu, Emílio, lembrou agora do Sérgio Cabral. Vai lembrar que nós tivemos aí uma vitória para o Sérgio Cabral também, né? E para o Gilberto Kassab, até porque o STF acabou tirando algumas queixas, né, algumas acusações da Odebrecht sobre o Sérgio Cabral e sobre o Gilberto Kassab. Resumindo, aquelas penas gigantescas começam a diminuir, né? Vai ter até a escola de samba que vai fazer homenagem ao Sérgio Cabral. Eu só queria entender o enredo, né, Emílio? Qual será o enredo dessa escola? O enredo é, né, impunidade. É o que eu vejo. Não é um sujeito probo? Por tudo que vimos na Lava Jato, né, aquelas anulações que estão sendo feitas, o juiz foi considerado suspeito, o processo acabou do presidente atual foi declarado a prescrição, em razão da idade dele até. Mas eu vejo que tudo que foi feito durante a Operação Lava Jato, por mais pecados que possam ter ocorridos, erros, equívocos até graves, né, parece que tudo isso está sendo jogado fora, e aos poucos nós vamos vendo penas sendo diminuídas ou delações sendo descartadas. E, por exemplo, o Cabral, a gente sabe que ele tem mais de 100 anos, se eu não estou enganado, e agora, ontem veio essa notícia, né? Ele e o Kassab, a Odebrecht também, que foi a grande vilã da época, até, né, uma coisa que eu considero grave que aconteceu na Lava Jato, que a empresa foi destruída e milhares de empregos foram ceifados. Mas parece que, aos poucos, tudo vai sendo jogado para debaixo dos panos e nada vai restar de tudo isso de bom para a sociedade. Emílio, somados todos os processos do senhor Sérgio Cabral, passava de 400 anos a sua... Poxa, mas no Brasil, qual é o período máximo que pode ficar preso? Preso? 30 anos. 30 anos. Exageraram na conta. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Gabriele Pagliani. Ela está dizendo aqui, parabéns pelos comentários dos 3 convidados. Sou advogada, minha família tem vários advogados, e é bom não confundir, e as pessoas confundem demais. Existe emissora de rádio, que eu não vou nem citar o nome, entre elas uma bem bolsonarista, Gabriela, e ela diz o seguinte, né, que nos envergonha. Precisamos separar o joio do trigo em todos os aspectos da sociedade, sejam eles oficiais, sejam eles da população, sejam eles meramente políticos, né? E por isso não podemos fazer política em meio à sociedade. Quando vocês falam de intervenção policial, o que deve ser considerado é o seguinte: crime ocorreu, o Estado não se pode fazer de ignorado, o Estado tem que se fazer de presente. População, ela é usada como massa de manobra, e pode ser pelos dois lados, mas nesse momento o tráfico de drogas ocupa aquela área onde o Estado e o município deveriam fazê-lo. Na incompetência de ambos, o crime toma conta. Já a justiça tem que fazer o seu papel, punindo sim os marginais e não os policiais. Está aí a fala da Gabriela, que é advogada. Obrigado, viu, Gabriela, pela sua participação. Eu vou ao nosso primeiro intervalo e vamos com outros assuntos, principalmente porque agora nós vamos para o assunto, um dos principais do dia, o corte da taxa Selic. Vamos falar também desse mutirão, né? Opa, você está com conta de água, luz, não, já sei, não precisa nem responder. Eu falei, Edu, o mês acaba, minhas contas não. O salário não dá nem para metade do mês. Quem dirá pagar as contas, né? E vem uma boa hora. Então, o mutirão que o próprio PROCON está fazendo vem num bom momento para ajudar essas pessoas a saldar, né? E a gente sabe que o brasileiro, na grande maioria, quer ser honesto, quer ter as contas em dia, mas, infelizmente, às vezes não dá. O dinheiro não dá, e aí a situação é essa, né? É renegociar. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos aqui com o doutor Emílio Puimi e também com o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON aqui da cidade de Santos. Voltamos já aqui pela Rádio Star News Santos e também pelo YouTube, Facebook, Diga lá, Virginia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, São Bernardo do Campo. Nossa querida Dininha.
E mandar um abraço também ao nosso Lúcia Bento lá em Florianópolis. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 8 horas e 19 minutos, estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto, ao vivo em de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, né? Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Cosme Ribeiro, ele que está falando lá de Paraguaçu, hein? Um abraço para você. Ele disse, agora vai, né? Com a intervenção do Estado, a bandidagem vai sair correndo. Ó, não brinquem comigo, isso é apenas um fato. Daqui a pouco eles tomam lugar de novo. Bom, Cosme, eu não sei se vão tomar lugar de novo, né? Mas que a gente não pode assistir isso de forma plácida, não poderíamos, né? E que isso tenha uma intervenção, não apenas num fato único, mas que permaneça e que operações sejam feitas de forma rotineira. Aí cada um tem uma maneira de enxergar, né? O famoso copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que é importante isso também, né? O Aguinaldo Silveira, ele é de São Vicente, ele diz,
a polícia poderia fazer uma operação também aqui na cidade, já que São Vicente não está para moleza, não. É só sair na rua Gonzaguinha ou Itaré, somos assaltados. São Vicente também sofre com isso. Vou relembrar aqui, já são 7 assaltos que o Atacadão sofreu na Avenida Penedo. Um McDonald's ali ao lado mal inaugurou, no mesmo dia foi assaltado pela manhã e à tarde. E eu só vejo a polícia ser criticada, né? Onde está o Estado? Onde estão os homens? Principalmente, onde estão... Aí, está aí uma boa colocação. Onde estão os nossos deputados estaduais e federais da Baixada Santista? Ora, não deveriam ser eles que deveriam fazer com que intervenções acontecessem, cobrasse o governo estadual e também trouxessem verbas para, quem sabe, termos mais batalhões da Polícia Militar, mais delegacias da Polícia Civil? Está aí, os nossos ouvintes preocupados. Nós vamos agora mudar um pouco o tema, depois se os convidados quiserem comentar, mas antes apenas citando, né? Estamos lá aqui no oferecimento de Muniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos. Você quer importar e exportar? É com a M Muniz Logística, que tem tradição, confiança e todas as certificações do mercado. Ligue 4.009-8686 ou acesse emunizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas. Vai vistoriar o carro, é obrigado por lei, no estado de São Paulo, em vários estados do Brasil. E a Forte está na Joaquim Tavram 41, Antônio Mirique 230 em São Vicente, na Vila Valença. Ademar de Barros 2765 no Santa Rosa, Guarujá. Roberto Meira Vinhas 935 na Praia Grande, na Guilhermina. E em Mogi das Cruzes, a quinta unidade, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, na Mogilar, lá bem no centro de Mogi, atendendo toda a grande São Paulo também, né? E por falar, vamos falar em duas construtoras, que é a Enge Plus e a Enge Life, que na última sexta-feira tivemos o privilégio e a honra aqui de receber o Roberto Barroso, filho, também a sua filha Juliana Barroso, falou muito sobre construção civil, sobre imóveis na nossa região, na nossa Baixada Santista, e eu convido você a conhecer o residencial Mykonos, que será entregue esse ano. Faltam pouquíssimas unidades, 2 e 3 dormitórios na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, próximo a tudo. Também temos aqui o Ilha de Malta, né? Esse começou a construir no final do ano passado, um belo empreendimento com plantas de 83 e 116 metros quadrados. Olha, acesse essa planta que ela é fantástica através aí da engeplus.com/Ilha de Malta e desfrute de um lindo empreendimento em Santos. Agora, esse aqui eu não vou nem falar, hein? A Enge Life, que é a caçulinha do grupo Enge Plus, uma nova construtora, trouxe esse novo conceito, que é o conceito Smart, 2 dormitórios com 38, 56 e 67 metros quadrados. Começou a ser negociado por 278.900 e virou sucesso. Agora está um pouquinho mais, mas mais de 50% já vendido de um edifício que começou a ser construído no final do ano passado, um prédio que vai trazer uma nova cara para a área ali da Afonso Pena, na João Alfredo 363. Muito fácil você chegar com 3 espaços de conveniência e um ótimo investimento para morar e para investir o seu dia. Bom, tivemos ontem a reunião do Copom, do Banco Central, onde via-se uma expectativa de um corte de 0,25 e acabou sendo surpreendente, né? Meio ponto percentual sendo cortado, né? 0,5, e traz aí para o mercado uma sensação. Já ouvia pela manhã que a Faria Lima, com certa prudência, comemorava, vejo governadores comemorando. É claro que todos nós estamos esperando onde que isso vai nos melhorar a condição em termos de taxa de juros. Ontem, empolgadíssimo, o ministro Fernando Haddad disse: agora vamos ter, inclusive, uma queda considerável nos juros, né, do cartão de crédito. O mercado todo está esperando que isso aconteça, né? E é claro que ainda temos, se eu não estiver equivocado, teremos mais 3 reuniões do Copom até finalizar o ano, né? E há uma expectativa de que esses juros caiam, né? Porque, segundo os especialistas, segundo até o Paulo Guedes fez um comentário, o Paulo Guedes disse que seria prudente, né? Seria até prudencial uma taxa de 10 pontos. Olha, se eu não estiver equivocado, o Paulo Guedes até outro dia foi ministro, não foi, o Ronaldo Ferreira? Ele não falava isso na época, né? Será que agora, desprovido da caneta, fica mais fácil de comentar? Mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Agora, vamos falar sobre isso. Vejam, essa questão da... Nós tivemos meio ponto percentual. Os juros da forma, o comportamento dos juros da forma que ele se apresenta, ele inibe toda e qualquer possibilidade e condições de investimentos na economia. Toda grande empresa, todos os grandes investimentos, eles carecem de recursos, sem buscar dinheiro. Né? Muitos investimentos não são feitos com recursos próprios, parte com recursos próprios e outras vão buscar recursos onde? Nos bancos. E os bancos que detêm esse capital hoje estão emprestando com uma taxa Selic desse número absurdo,
né? Não há condições nenhuma de crédito. Aí eu falo naquilo que vai movimentar a economia. E quando ele chega na ponta hoje, nas pessoas, elas são impactadas, nós, cidadãos comuns, somos impactados com o quê? Com o cartão de crédito, como bem disse o ministro Haddad. No cartão de crédito, quando você tem que... o mês não fechou e é obrigado a entrar ali naquela conta daquele cheque especial. Para você ter uma ideia, o cartão de crédito, meu caro Emílio, nós estamos falando em 450%, Exato. em média, o cartão de crédito. Exato. Os juros do cheque especial, quase 200%. Logicamente, quando o ministro fala isso não irá ocorrer do dia para a noite. Não. Mas são sinalizações e que, com o tempo, e você bem disse, nós vamos ter mais 3 reuniões ainda por cada 45 dias, há uma reunião, então nós teremos mais 3 reuniões ainda esse ano. Se você considerar meio cada um caindo, ou um pouco mais, você vai chegar no final do ano talvez a 11,75, 11,5, alguma coisa. Mas isso é muito representativo e emblemático. Por quê? Demonstra, acima de quê? Um ambiente da economia estável, que dá condições e capacidade para a retomada de investimentos, não é? E traz uma paz entre governo e Banco Central. E Banco Central. E chama a atenção nessa votação, vejam que foi um número apertado a votação, foi 5-4. Exato. E o que chama a atenção é que o voto decisivo praticamente pode se colocar na conta do Roberto Campos Neto, Exatamente. que votou a favor da redução em meio ponto percentual. Alguns defendiam 0,25. Sim. Tá. E se junta a ele, nesse aspecto, o Galípolo e o Ayrton, que é um servidor, que é um funcionário do próprio Banco Central, que foi indicado pelo presidente Lula agora. Então, nós estamos trabalhando, e aí chama a atenção que você falou aí, você coloca a figura do Guedes, né? O Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é colocado como um ícone da economia, né? Pelos eleitores do então presidente, como o maior nome da economia. Foi uma tragédia a economia do Paulo Guedes. A verdade é que foi uma tragédia, né? Quando você se permite a economia, ela ficar inviabilizada com os juros que foram colocados, atribuindo isso meramente à inflação, só que nós não tivemos uma inflação de demanda. As pessoas não estavam comprando. Está aí, eu vou dar números. Os números hoje da economia, eles estão muito abaixo do seu comportamento de 3 anos atrás. Tem a Covid, tem não sei o quê. Não importa. A economia parou no país. Exato. Né? E gostem ou não do presidente atual, gostem ou não, o fato é que a economia tem retomado. O fato é que os preços têm voltado às condições patamares. Vou dar um exemplo simples. Esses dias eu estava na fila de um mercado aqui da cidade, onde eu moro, ali na ponta da praia. Aí eu olho ali, picanha, R$ 59,00 o quilo. Há 6 meses atrás você pagava 110, 120. Eu não vou colocar aqui, são números. O quilo da carne, os preços estão altos? Mas estão na fase de acomodação. Mas, acima de tudo, minha cara Virgínia, nós estamos falando sobre esses juros, o que me traz uma expectativa otimista. Vai baixar no nosso cartão de crédito? Vai sim. Vai melhorar no cheque especial? Vai sim. As taxas de juros para o cidadão chegar lá, financiar um carro, tá, que vai aquecer a economia? Vai sim. Mas vai dar condições de investimento, dos grandes investimentos que geram emprego, que geram renda, que aquecem a economia. Ou seja, um círculo virtuoso que se anuncia que nós teremos. Agora, é preciso que esses números continuem, né? E o governo tem que fazer a parte dele. Agora vamos para a conta do governo. Qual é a conta do governo? O arcabouço fiscal que daí tem que ser respeitado. O Estado tem que equilibrar suas contas. Se atribui, por exemplo, que o governo Lula tem gasto dinheiro, o Estado tem gasto muito dinheiro. Gasta-se dinheiro por quê? Porque não é que se gasta, se restabeleceu aquilo que era gasto no governo. Por quê? Vamos imaginar que houve uma retenção no governo passado, em programas sociais. E no governo atual, exemplo que teve que ser ajustado, a farmácia popular. Sim. Essa é uma que lá atrás foi represada no governo anterior, e as pessoas hoje, é preciso que o Estado dê
recursos para coisas básicas, o remédio da diabetes, o remédio do colesterol, do glicérides e assim por diante. Então, eu acho que, acima de tudo, esse 0,5% nos anuncia um ciclo muito melhor para a economia e para a qualidade de vida das pessoas. Em cima do que disse o Ronaldo, Emílio, ontem, após toda essa expectativa que o mercado vivia e esse corte de 0,5 meio ponto percentual, pessoal da Faria Lima, empresários, até a Luísa Trajano declarou que é um sinal, mas ainda está longe do mundo perfeito para que se possa viver, principalmente do lado empresarial. Mas alguns recados foram mandados, né? Segundo sabe-se que o presidente Lula ouviu, por exemplo, também, né? É bom que o presidente se ajuste a um desafio, que será de ajustar as contas públicas antes de voltar a reclamar de juros, porque é uma coisa que tem que andar junto, né? As contas públicas estão muito altas, devem diminuir. O Arthur Lira, que eu não sei aí qual é o pano de fundo que ele quer atribuir isso, mas está cobrando também do presidente uma reforma administrativa, né, que, segundo ele, não havendo reforma administrativa, não se contém gastos, não apenas a reforma tributária. Na reforma tributária, ouço vários economistas dizendo que nós vamos ter, ao invés de diminuição, um aumento, né, da carga tributária. É bom que a gente possa ouvir e tentar entender isso. Agora, esse é um panorama muito forte, né, que a gente tem no mercado, né, Emílio? Exatamente. O pessoal da Faria Lima deve estar contente, né, com a redução. Sim. Não é? Por outro lado, acho que os rentistas, como o ex-ministro, é surpreendente ele estar falando isso agora, né, já que ele é conhecido, né, por ser um rentista, como se diz, uma pessoa que vive do mercado, mas durante o governo anterior ele jamais questionou esse patamar absurdo, que é absurdo, não é? O Ronaldo falou agora, o cartão de crédito, 450, né? Isso é uma loucura. Alguns até são maiores do que isso. Tem alguns operadores, 20% ao mês e mesmo de com juros. Esse decréscimo, a nossa taxa de juros, a taxa Selic ainda é a maior de todas. Exatamente, ela continua muito alta. Né? Espera-se que esse caminho continue, essa redução, ela vá acontecer a cada 45 dias e possamos ter lá no início do ano que vem uma taxa de um dígito só. Já vai não só ajudar as empresas, mas também, principalmente, o cidadão comum, que hoje está bastante endividado e as taxas de juros não permitem nem que ele consiga pagar as suas contas, muito menos ter uma hora de lazer ou outra coisa qualquer. Então, os juros vêm, essa notícia vem em boa hora, espero que o presidente do Banco Central continue nessa postura, que foi muito até surpreendente, né, porque ele vinha negando constantemente a necessidade da redução por causa da inflação, que ela aparentemente está controlada. Né? Então, a gente espera que continue isso para que tenhamos um pouco de civilidade na economia. Depois eu tenho um comentário aqui, tem uma pergunta até para o Emílio, se eu puder ajudar aqui, eu tinha até anotado do nosso ouvinte. Primeiro tem um comentário do Roberto Monteiro, que é um desembargador aposentado que vive aqui na cidade de Santa Cruz da Praia. Um bom dia a ele sempre me manda aqui textos muito bem elaborados, não dá para divergir. Ele parabeniza aqui o comentário dos nossos dois. Doutor Roberto, obrigado pelo respeito, pelo carinho conosco aqui do Ponto a Ponto da Rádio Star News. E ele diz que a gente tem que ser mais eloquente, né? A própria imprensa tem essa responsabilidade, e ele cita que os homens de calças frouxas fogem daqueles comentários mais fortes, né? E acabam deixando para que a imprensa faça o papel de comentar, atribuir culpados e punir. Isso não é o correto. Para isso temos elaborado aí, temos uma justiça, temos magistrados, se bem que alguns não fazem o que a gente tenha segurança, por isso precisamos refletir também a nossa justiça. Segundo ele, uma reforma no judiciário seria muito bem-vinda, até porque temos hoje atitudes um pouco ortodoxas e outras nem tanto, para que nós possamos ter no contexto da justiça de verdade, na acepção da palavra. E ele parabeniza aqui por nós falarmos sobre essa questão do Guarujá, essa questão da violência, e ele até comentou, né, o que nós estamos achando. Eu não estou achando nada, eu vou deixar para os meus dois convidados acharem alguma coisa, viu, doutor Roberto? Um abraço para o senhor. E eu tinha colocado aqui, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF, está adiado o julgamento sobre o porte de drogas para consumo pessoal. Placar de 4-0, e a Corte analisa a constitucionalidade do dispositivo da lei de drogas.
Até o momento, os 4 ministros votaram a favor da descriminalização do porte da maconha e uso da droga. Só usando, doutor Roberto, que o senhor comentou, e eu anotei, já tinha mandado antes e eu não tinha esquecido, mas eu gosto com a orelha puxada. Ele lembrou se eu ia falar sobre o que ele perguntou. Ele comentou que ontem um cantor da cidade de Santos foi preso, né, com porte de drogas, e descobriu-se que ele vinha sendo investigado. Eu até lamento demais, filho de uma pessoa conhecida aqui da cidade, né, e ele deu a seguinte declaração, que aquelas plantações lá que a polícia tem fotografado é para uso próprio. O delegado disse que lamentou, porque acreditava no talento desse rapaz como músico, né, que poderia render de outras formas, e não dá para você ter um monte de coisa, isso aqui é consumo próprio, né? Então ele foi enquadrado em tráfico de drogas. Agora a justiça mesmo, agora preocupada, né, o Emílio e Ronaldo com esse desfecho, né? 4-0 para descriminalização, né? Então, quer dizer, o cara vai estar com um pacotinho ali daqui a pouco de 10 quilos, polícia prendeu. Ele vai falar, não, isso aqui é para uso próprio, eu não faço tráfico, não passo para ninguém, não vendo, não. É que eu sou assim mesmo, muito tenso, né? Eu faço uso medicamentoso. Então, eu começo às 7 da manhã e termino à meia-noite, por isso que eu uso essa quantidade. Começo a ficar muito preocupado, o Ronaldo Emílio e o meu querido Roberto Monteiro, parabeniza aqui o programa, ele perguntou se, e coincidentemente são 2 advogados. Ronaldo, você acrescentaria sobre esse momento da descriminalização em relação ao porte da maconha? Antes da minha fala, eu quero declarar que eu sou um defensor intransigente da nossa Constituição Federal. Ponto. Acho que ela tem uma contribuição para a nossa sociedade histórica nesse país. Hoje, quando nós discutimos o Código de Defesa do Consumidor, quando nós discutimos o Estatuto da Criança e Adolescente, do idoso, as grandes conquistas, uma Constituição que busca a dignidade da pessoa humana. Você falou sobre Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães cunhou uma frase que eu não esqueço, que ele dizia que a felicidade do homem tem que ser a obra-prima do Estado. E essa felicidade se dá com a dignidade da pessoa. Pois bem, nós estamos aqui discutindo, Roberto, iniciando os nossos programas, sobre a grande questão e falando que a razão de tudo que está ocorrendo são os bilhões e bilhões que o tráfico de entorpecentes, ele propicia. E, de outra banda, porque nós temos um grande número de consumidores. Porque você só movimenta a droga se tiver quem consome. Só se vende cerveja se você bebe cerveja, só se vende carne se você tem consumidor para carne. Só se compra uma camisa cor-de-rosa, pessoas que gostam de camisa cor-de-rosa que vão lá comprar. Sim. Consequentemente, E me vem, acho inoportuno essa discussão do Supremo Tribunal Federal sobre o tráfico de entorpecentes. E é interessante destacar que essa discussão ela se dá por uma apreensão de entorpecentes dentro de uma cadeia. A origem não se dá numa discussão. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal ele tem a prerrogativa de se convocar até audiências públicas. Nós tivemos agora, recentemente, a audiência pública, a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, com relação ao Plano Nacional dos Moradores de Rua, né, que atribuiu ao governo federal um prazo de 100 dias para a apresentação de um plano. E isso se dá essa decisão em decorrência, fruto também de uma audiência pública chamada de número 37, ocorrida no Supremo Tribunal Federal, lá atrás, em novembro de 2022. Uma matéria de alta complexidade, eu não tiro o direito da pessoa utilizar-se, beber, quero beber uma cerveja, mas na medida em que ele bebe essa cerveja, que ele enche a cara, ele vai lá, bate o carro, atropela alguém, fere e machuca, ele está agredindo a sociedade também. Ele atingiu o direito e a segurança de terceiros. Até que ponto o uso de entorpecentes não propicia às pessoas também que se percam a sua capacidade de raciocínio lógico, de querer, para, utilizando-se daquela droga, não causar aquele mal a quem não tem nada a ver, a terceiros. Sim. Isso não está discutido. Cabia-se uma audiência pública com especialistas, com expertise, para discutir isso. Inoportuna essa discussão, principalmente nesse momento, nesse instante que a sociedade, a gente está discutindo de como diminuir, como que as pessoas se comportem frente ao tráfico de entorpecente.
Né? É muito bonito o cidadão vir várias vezes em TV, rádio, mas ele vai lá e compra a bagana, vai lá e compra o pino da cocaína, e depois quer a segurança, depois não quer ser assaltado. Sim. Quer dizer, então nós estamos vivendo um ciclo vicioso. Então, o Supremo Tribunal Federal poderia levar essa discussão mais à frente. E com detalhe, os 4 votos que eu acompanhei, cada voto tem uma situação diferente. Que espertos são eles para dizer se 60 gramas é o suficiente, 10 ou 20? Quer dizer, então, eu só vou dizer uma coisa, inoportuna essa discussão nesse momento. Emílio. Concordo com o Ronaldo, inoportuna, mas eu queria antes pontuar uma coisa. A lei que nós temos hoje de drogas, ela tem 2 artigos. Um que trata do porte, da posse, do uso, e o outro é sobre o tráfico. Bem lembrado. Temos 2 artigos. O artigo, que é o artigo 28, nem tem relevância disso, mas ele trata do uso, do porte, para uso pessoal. Exato. Então, só que essa disposição, quando foi escrita, e mal escrita, o nosso legislador, geralmente ele é muito ruim, né, deixou esse artigo em aberto. Ele não definiu o que é não, ele não definiu o que é, qual é a quantidade que se define, como disse o Ronaldo, o quanto é. E mais, esse artigo ele não pune mais ninguém, ele é um crime sem pena. Qual é a pena por hoje que acontece? É uma advertência. O sujeito vai responder a um crime, ele vai ter, caso condenado, antecedentes, né? E vai ter lá na sua ficha, porque foi condenado pelo uso e porte de substância, né, entorpecente. Porém, qual é a pena? O juiz vai chamá-lo lá em uma audiência que chama-se de demonstração, ou seja, o juiz vai dizer, você foi condenado pelo uso de drogas, tá? Pelo porte, né? E você está advertido. Se ele for reincidente, ele vai passar por um curso lá de readequação. Essa será a pena? Essa é a pena. Então, eu tenho visto aí algumas notícias, alguns comentários, muitas pessoas falando da prisão. É verdade. Como vamos fazer? Não existe mais prisão, né, para o uso e porte. Não é? Dito isso, eu acho que concordo plenamente. Inoportuna a discussão do STF, não tem razão. Eles estão lá, ontem foi, eu acho que o ministro Alexandre definiu que 60 gramas e somente a maconha. O relator, que é o Gilmar Mendes, que esse voto já vem de algum tempo, disse que a liberação para ele tem que ser em todas as drogas. Em todas? E de que forma que você quantifica? A grande dificuldade hoje que tem a autoridade policial, por exemplo, quando aprende uma pessoa, de dizer ele estava com 1 grama, 5 gramas, 10 gramas, o que é tráfico, o que é, porque, como eu disse, a lei não... E a primeira coisa, Emílio, não quero te... Emílio, vai deixar tudo na conta da polícia outra vez. Pois é. E a pessoa fala, não, é para uso pessoal. Vai jogar de novo para a polícia essa bomba. Como é que vai definir? Isso está errado e mais. O STF, essa composição atual, já não é de hoje, que tem, com todo respeito, um hábito de legislar. É o tal do ativismo judicial. Isso não é bom. Isso tem que ficar, como eu disse, o artigo 28 da Lei de Drogas é ruim. Então, ele precisa ser mudado. E não ouvir agora o STF, numa atitude que eu vejo como legislativa, e dizer, não, agora esqueçam o que está escrito na lei. Pode o uso e porte. E nós aqui, do alto, na nossa sabedoria suprema, dizemos que tantos gramas será o permitido. Como assim? Sem uma audiência pública, sem ouvir sem discussão, com espertos, né? Espertos. Isso vai gerar muitos comentários, uma polêmica danada, pode ter certeza. Inclusive, vale lembrar, já que a gente falou de Supremo, a gente vai em intervalo, depois eu quero que o Emílio comente, foi uma pergunta da Ana Clara, que ela é aqui de Santos, da Aparecida, eu tinha anotado, viu, Ana Clara? Eu também não esqueci, não. O pessoal está me cobrando. Sobre essa questão que o INSS pode cortar a aposentadoria por invalidez mesmo após 10 anos de concessão. Qual é o teu entendimento, se o Ronaldo quiser acrescentar também, e quero que o Ronaldo fale sobre esse mutirão, porque, olha, muita gente que Cubatão, São Vicente, Praia Grande, alô, Peruíbe, hein? Pessoal de Peruíbe, Itaém, mandou um abraço também, Itaém, mandou um abraço para o nosso querido Odinei Ribeiro, né? O Odinei no sábado mandou parabéns aí pelo aniversário, meu querido Odinei Ribeiro, companheiro de esportes, trabalhamos juntos, está lá em Sport TV. Um abraço, Odinei, obrigado pelo carinho. Ele que disse que o sonho dele é voltar a morar em Itaém.
possivelmente possa fazê-lo também, né? Nós vamos a intervalo, né? E na volta o Ronaldo vai nos falar aqui, como coordenador do PROCON, sobre o mutirão Renegocia, contas atrasadas, água, luz, gás, telefone, até o dia 11, aí o PROCON São Paulo fazendo aí, já fez mais de 5 mil atendimentos. Como é que funciona aqui para a Baixada Santista, que é tão importante para a cidade de Santos, né? E só vale lembrar, né? Porque hoje, né, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, a STF, Cristiano Zanin, vai assumir o acervo. Olha, o acervo pequeno tem 520 processos, inclusive é considerado um dos menores dos gabinetes aí da corte, apenas 520 processos, não é muito, dá para ele desenrolar fácil, né? Pode entrar no desenrola, né? As ações e os recursos que inicialmente vão ficar sob a relatoria do ministro serão herdadas do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou, né? Deixou o STF. Zanin vai ocupar a cadeira que era do próprio ministro Lewandowski, que se aposentou no último mês de abril. Uma vez assumindo o cargo, Zanin passará a fazer parte da distribuição dos processos que chegarem ao tribunal. Pode assumir os casos por sorteio ou por chamada prevenção, se tiver em seu gabinete ação ou recurso que trate do tema semelhante ao novo processo. Então, Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula, passou pela sabatina, foi aprovado, toma posse hoje aí da sua cadeira lá no STF. Virginia, vamos ao último intervalo. Na volta, o Ronaldo falou no mutirão. O nosso querido Emílio Puimi vai falar sobre essa questão aí. Bom dia, tem gente aqui, várias pessoas preocupadíssimas na região. Eu ontem contava, obrigado pelo carinho, mas a preocupação não. Mais de 300 pessoas, Emílio, comentaram aqui, foram mandando desde ontem. Caramba, meu pai, meu avô, conheço pessoas aqui vizinho, podem ter, né? Aposentadoria, mesmo com a concessão de mais de 10 anos canceladas, né? A resolução é do Conselho aí da Previdência Social, que reforçam entendimentos já aplicados na Justiça. Então, já viu, né? A INSS tem um entendimento, a Justiça pode acompanhar ou não pode acompanhar, e muita gente aí, alguns casos já foram registrados de pessoas com 10 anos que perderam. Sabe o que elas têm que fazer? Buscar na Justiça a reparação ou a volta, né, do seu benefício. Porque imagine 10 anos. Ninguém mudou em 10 anos. Se você está inválido para o trabalho, acho que 10 anos não vai recuperar e não tem como. Nós vamos ao último intervalo e voltamos com o Emílio explicando, ou tentando me explicar, o que pode ser feito, né? Eu digo que melhor do que você conhecer a lei é ter um bom advogado amigo, para te ajudar a entender a lei, né? Porque não é fácil, não. E só passando um recado para você da Prefeitura de Santos, que é tão importante. Estamos nesses dias de mais calor, né? Mas esse é um caso para as pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da nossa ajuda. Ajuda de você para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas de rua e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio, que é a volta para o seu local de origem, né? E a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada uma dessas pessoas em situação de rua, existe uma história pessoal ali, né? Como a união do poder público e nós, da população, nós podemos fazer essa história ter um final feliz, ligando 153. Ajude essas pessoas, né? Não dê dinheiro, porque, infelizmente, outros lados da sociedade querem esse dinheiro na mão para a movimentação, por exemplo, do tráfico de drogas. Então, não dê o dinheiro, ligue 153. Mandar um abraço também para o nosso querido comandante, né? Daniel Onias, da Defesa Civil, me manda todos os dias os relatórios aí e as pontificações aí da Defesa Civil, em termos de clima, em termos do que está acontecendo. O Onias, esse trabalho, hein? É de domingo a domingo, ele me manda informações todos os dias, nosso querido Daniel Onias. Parabéns ao comandante Onias, assim eu chamo, o coronel Onias, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Esse trabalha também, viu? Muito. Esse trabalha. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Defesa Civil não esmorece. Vamos ao intervalo e voltamos aí. Diga, Virginia. Alcides Catarina, bom dia a todos, bom programa, abraços aos amigos da bancada. Um abraço também explícito aqui para o Aguinaldo Moreira. Sabe que o Aguinaldo Moreira é aquele ex-preparador? Se for, Aguinaldo, um abraço para você, trabalhamos juntos, trabalhou no Corinthians, no Santos, grande figura. Se for ele, não identificou isso aqui, mas parabenizando o programa, o contexto, o texto e os convidados. Essa é a parte mais difícil, viu? Tá? Tratar dos convidados, achar convidados bons a gente acha, né? Agora, tratar de tantos assuntos, o espaço é curto, mas estamos aqui sempre bem representados por convidados deste nível aqui. Voltamos já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aí com a parte final do programa. Vamos pegar aqui o Ronaldo, que tem uma pressa aqui, porque o Procon não pode parar agora. Quem não pode parar somos nós também, né? Vamos lá, Ronaldo. Mutirão renegocia contas atrasadas. Tudo que vem para ajudar a população é importante. O Procon é um órgão importante, respeitável, que olha por isso. Agora, muita gente está na dúvida. Peraí, 100% de desconto? 100% de desconto pode atingir na questão dos juros, né? E há uma possibilidade de parcelamento em até 36 vezes dessas contas aí que estão em atraso, e é importante que as pessoas entendam, Ronaldo. É importante salientar o seguinte: nem todas as pessoas estão nesse programa. Pois não. Tá? Vamos lá. Existem 2 programas que foram lançados pelo governo federal. Tá? O Desenrola e o Renegocia. O Desenrola, ele é um programa que ele iniciou dia 17 de julho agora, ele vai até dezembro, tá? Para as pessoas que ganham até R$20 mil,
ele alcança tão somente instituições financeiras de modo geral. Aquela conta do cheque especial, o empréstimo, o cartão de crédito, onde a instituição financeira está propiciando possibilidades de desconto de juros até de 90%, em alguns casos 100%, e parcelados. Existem bancos aí, por exemplo, que estão parcelando até 90 meses. Sim, né? sim. Mas cada instituição financeira, destacando que todas as instituições financeiras aderiram a esse programa e também bancos digitais também. Tá? Esse é o Desenrola. O Renegocia é um programa que iniciou-se dia 24 de julho, tá? Ele vai até o dia 11 de agosto. Exato. Ele é um mutirão com que condições? Você hoje que está nos acompanhando aqui, nos ouvindo, está devendo lá uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de um plano de saúde, uma conta num colégio. O que você vai fazer? Não existe, o PROCON vai estar fazendo o quê? Exatamente a intermediação. Por exemplo, você já pega água, já há um programa hoje específico para aqueles que estão devendo as contas de água, de luz, né? Onde as concessionárias desse serviço público estão dando condições de parcelamentos assim até bem vantajosos para o consumidor. E aquele que tem uma dívida com um determinado credor de uma escola, de um plano de saúde, ele procura o PROCON. Quando ele chegar no PROCON, ele leva lá, olha, estou devendo isso aqui dessa escola, leva algum documento, ou desse plano de saúde, ou da conta de água, conta de luz, e apresenta para o PROCON. O que o PROCON faz? Vai apresentar a proposta do credor para aquele pagamento. E no caso, por exemplo, da conta de contas de concessionária, já há um programa onde nós já encaminhamos a pessoa para esse parcelamento. Tá? As demais, nós recebemos aquilo, abriu o que nós chamamos de uma CIP, tá? De negociação. Nessa negociação, a pessoa vai apresentar suas condições, vai pedir a perda de juros. Eu estava acompanhando, por exemplo, para ilustrar o nosso programa, eu estava acompanhando recentemente o atendimento, chegou uma pessoa lá que está devendo R$700 um cartão de crédito. A pessoa chegou e fez uma proposta. Olha, eu quero apresentar uma proposta para a administradora que eu quero pagar R$300 à vista. O que nós fazemos? Nós encaminhamos isso e iniciamos um processo de negociação com a queda de juros. Agora, nem todos estão oferecendo aquele desconto linear de 50%, 60%, 70%, 80%. Pode chegar? Pode chegar, é diferente. Então, o Renegocia ele vai até o dia 11 de agosto. É um programa também do governo federal, onde nós, os PROCONs, aderimos. E o PROCON São Paulo, onde que é a Fundação PROCON, que nós somos conveniados, né? Nós também, a pessoa pode fazer a sua proposta através do site do PROCON São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, como entrar em contato com o PROCON? Com os PROCONs. Você pode entrar no PROCON, PROCON Santos, que é o procon.santos.sp.gov.br, e no PROCON São Paulo, procon.sp.gov.br. E o nosso atendimento presencial, a pessoa pode nos procurar no Poupa Tempo, na rua João Pessoa, número 246, tá? Ela pode fazer o agendamento eletrônico, mas ela pode fazer o agendamento no local. Leve os seus documentos pessoais, é muito importante. Aquele que não mora em Santos, procure o PROCON da sua cidade, que os PROCONs são municipalizados. Sim. Então, nós aqui, por uma questão estrutural, nós atendemos os munícipes da cidade de Santos. Mas o alcance do programa aqui nos leva a moradores de todas as regiões do estado. Consequentemente, procure o PROCON da sua cidade e leve lá o seu documento, leve lá o endereço, ou o boleto, ou o carnê, ou a fatura daquilo que ficou em atraso para que possa ser identificado e possa ser encaminhado a este credor. E o PROCON inicia um processo de renegociação dessas dívidas, né? Então, você pode procurar também entrar no site procon.sp.gov.br. Só deixando claro aqui, hoje não vai dar, não vamos marcar outro programa com o Ronaldo. Tem muitas questões que o pessoal mandou aqui de plano de saúde e bancos. Vamos falar oportunamente. Vamos marcar um programa, vai começar falando sobre um e terminar com o outro, porque é muita coisa. Vou separar aqui, gente, que vocês mandaram. Manda um abraço para o Carlinhos aí de Cubatão. Ele diz o seguinte: meu problema é com o banco, mas não é em Cubatão, é em Santos. Minhas contas são daí. E eu estou com problema com os dois bancos, né? Então nós vamos bolar aqui com o Ronaldo uma data, vamos fazer um atendimento online aqui do Ronaldo para com os ouvintes em relação a isso também. Agora, Emílio, para finalizar, o INSS pode cortar a aposentadoria de uma pessoa que está aposentado por invalidez e recebe o recurso, o seu benefício, há 10 anos, essa concessão
foi dada, há uma resolução do Conselho da Previdência que reforça e que atendimentos já aplicados na Justiça estão tendo pensões suspensas. Qual é o nome da pessoa que perguntou? Nós tivemos a pergunta da Ana Clara, mas vários perguntaram, porque aqui na região eu pensei pelo menos 30 casos de pessoas que estão tendo suspensão de benefício de invalidez. Então, respondendo a Ana Clara e outras pessoas que com certeza têm interesse nisso, a resposta é sim, né? Principalmente se o benefício for por invalidez, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, que são intermitentes, né? Eles não são permanentes. Então, a cada 2 anos, pode sim o INSS fazer uma revisão, chamar o segurado para verificar se as condições permanecem, porque às vezes a pessoa foi aposentada por invalidez e, de alguma forma, né, pode acontecer de essa problema que ele tinha regredir e ela passar a não ter mais esse problema. Então, isso acontece sim, isso é uma disposição. Sim. Tá? O Judiciário já concordou com isso. O que não pode voltando, atos administrativos, o INSS é uma autarquia federal, né? Então, o servidor público ele tem o dever e pode, a qualquer momento, né, de revisar o ato administrativo, tá, para se verificar que houve um erro, né? Erro dele ou um erro do segurado, porque pode ter havido boa-fé ou má-fé. Então, sim, é possível, sim, essa revisão do benefício a qualquer momento, né, desde que fundamentado. O servidor precisa fundamentar a decisão. Tá? Mas ocorre, sim, situações. Eu, há pouco tempo, tive um caso assim, uma pessoa aposentada, vou citar aqui um caso, né, rápido, e essa pessoa, aposentada por invalidez, tinha uma doença bem grave, e o INSS, sem dar essa possibilidade de ampla defesa e o contraditório previsto na Constituição, cassou a aposentadoria dele e transformou num simples auxílio-doença. Né? Ele acabou tendo aí uma redução no seu benefício. Acontece que a pessoa tinha uma doença que é uma daquelas listadas lá, a neoplasia maligna, que é o câncer, e o estágio da doença era muito grave, e o INSS reviu, né, isso. E pode, sim, rever a decisão fundamentada, com direito à resposta, e a pessoa, se não ficar satisfeita, mesmo assim o INSS manter a decisão de retirar o benefício previdenciário da pessoa, ela pode procurar o Poder Judiciário, um advogado, uma advogada, para que analise o caso e veja se houve ali uma irregularidade. Mas pode sim acontecer. Aí, a gente também vai questionar isso aí em outros programas. Emílio, quem precisar, de repente, aí, ter um contato, ter uma explicação melhor, você poderia passar o teu contato aqui para essas pessoas terem e tirarem e dirimirem essa dúvida? Porque não foram poucas, foram 30 pessoas, então, quer dizer, está previsto, o Emílio explicou de forma bem rápida aqui, nós vamos repetir um programa com ele também para falar sobre essas questões. Tem muitas questões trabalhistas que estão vindo, gente, eu peço um pouquinho de calma, eu vou marcar com o Emílio, porque são várias questões, tinham pelo menos umas 10 aqui, então para que a gente possa dirimir essas dúvidas, mas essa aqui, assim, amplamente já perguntada, da suspensão do benefício por invalidez, pode acontecer sim. Emílio, por gentileza. O meu e-mail, emiliopuime@hotmail.com. Pode me contactar. Repita, por favor. emiliopuime@hotmail.com. Puime é P de pato, U de uva, I de igreja, M de mar e E de Eduardo. Isso. Pronto. O Eduardo ficou bom no final, né? Ficou. Propaganda pessoal, né? Pode ser E de escola também. E de escola. E de escola, pronto. É Puime. Isso aqui é autoestima elevada, hein? Vamos combinar. Veja, né? Né? Que nem ontem perguntaram pro Felipão: Ei, Felipão, você gostou do time? Diz que ele virou pro repórter lá da rádio Inconfidência. Tu gostou? Palmeiras ontem venceu 1-0 o Atlético Mineiro, vem com a vantagem para o Allianz Parque. E como última notícia, a deputada Carla Zambelli, do PL, é suspeita de contratar um hacker para invadir a Justiça Eleitoral. Segundo o hacker, que foi já ouvido pela polícia, recebeu aí um pouquinho mais de R$13.000, R$13.500. E segundo ele aí, vai deixar a situação, teria até conversado com esse presidente, né? A Justiça está determinando que a Carla Zambelli entregue as suas armas e o passaporte, ela não pode deixar o país. Ronaldo, obrigado. Contato com o Procon Santos.
Você pode falar conosco pelo nosso e-mail, procon@santos.sp.gov.br, ou pode nos procurar também no nosso site, procon.santos.sp.gov.br, pelo telefone 13-3219-9001. Nós temos um ponto do PROCON dentro do Poupa Tempo aqui em Santos. Sim, Rua João Pessoa, número 246. E também você pode ser atendido na Universidade Metropolitana de Santos, na Rua Barão de Paranapiacaba, número 28, onde nós temos um posto de atendimento. Um abraço aí, e um abraço para o Nívio Pérez. O Nívio mandou um abraço para a gente aqui, ele que foi presidente da Confederação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, e é uma grande figura também, um comentarista aqui do programa. Um abraço, parabenizando os nossos dois convidados. Obrigado, Nívio, um grande abraço. Aqui. Um abraço também, um abraço para o nosso querido Marcos Muniz, que está bravo, hein? Marcos tem mandado umas mensagens, o Marcos está bravo. Nosso querido Marcos Muniz também, né? Que agora a sua filha recebeu a carteira da Ordem dos Advogados, é a mais nova advogada aqui da cidade de Santos. Então, parabéns, parabéns. Nosso Marcos Muniz. Gente, finalizou o Ponto a Ponto desta quinta-feira. Amanhã a gente volta, continue conosco, Rádio Star News, 24 horas com música e muita informação. São muitas entradas do jornalismo, prestação de serviço, você tem várias áreas de atuação que a Rádio Star News está levando para você. E obrigado pelo carinho, né? Nessa nossa subida, nossa escala, aparecemos em terceiro aí, em rádios que estão aí com mais de 15 anos no mercado brasileiro, e aparecemos em terceiro. Humildemente eu agradeço muito a atenção de vocês. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.